Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, vamos dar continuidade ao nosso livro 3 de História. E também uma novidade, né? Vamos finalizar. Essas são as últimas atividades que nós vamos realizar no livro, antes das nossas provas bimestrais. Então, vocês irão agora, depois que terminar o livro, sempre revisar, sempre estudar a partir do capítulo 2, tá? Porque é o que vai, né, ser colocado na prova de história, né, bimestral, certo? Então, vamos dar continuidade. Nós paramos na página 249, que foi com a lupa na mão. Então, como vocês estão vendo, aqui tem um gráfico, certo? Esse gráfico, vocês, de acordo com esse gráfico, vocês vão responder o que está sendo pedido aqui com a Tia Cris, tá? Então, sobre os dados do gráfico, responda as questões a seguir. O que é possível interpretar sobre a produção de ouro entre os anos de 1705 a 1754? Então, o que foi? Ele aumentou ou ele diminuiu, né? Então, o que é que você pode me dizer com isso? Então, teve uma produção, né? Um aumento de produção. Então, a produção aumentou, né? E ficou em 14,3 toneladas, certo? Na letra B, a pergunta é o seguinte: o que aconteceu com a produção de ouro entre o ano de 1754 e 1799? Ou a produção ela teve o quê? Ela teve uma queda, né? Então ela decaiu, né? Em torno de 11,4 toneladas. Agora nós vamos para a letra C. Na letra C, a pergunta é o seguinte: qual é o estado que mais produziu ouro durante todo o período? Então você vai dizer aí qual foi todo o período que teve, qual foi o crescimento, aonde? Muito bem, Minas Gerais, muito bem. E agora nós vamos para a segunda questão, né? Quando ele diz o seguinte: marque com X a alternativa que completa corretamente a frase a seguir, né? Então, a seguir, né? A seguir, você vai colocar aqui a resposta no quadrado e vai marcar a opção, tá bom? Então, aqui temos assim: a maioria dos envolvidos na extração de ouro eram que os homens negros, né, e os escravizados. Muito bem. Então é a letra C. Marque a letra C e escreva aqui dentro dessa coluna, desse espaço, né, desse quadrado, homens negros e escravizados, tá? Agora vamos para a terceira questão. Na terceira questão é o seguinte: entre os libertos e os escravizados, qual grupo tem mais pessoas, né? Então é o grupo que tem mais o que pessoas. Então, logicamente que é os escravizados, né? O grupo escravizados é o maior número, né, que tem de que eles são que libertos, né? Então, o grupo de escravizados é a maior que o de libertos. Então, os escravizados são muito maiores do que os de libertos, que já tem sua carta de alforria, não é? Que não trabalha mais para os senhores, né? Está liberto, né? Quarta questão: quantas pessoas brancas estão na condição de escravizadas e por que você acha que isso acontece, né? Então, não há pessoas brancas nas condições de escravizada, né? Isso acontece porque, né? Isso acontece porque só eram submetidas ao regime de escravidão pessoas não brancas, né? Agora, gente, nós vamos aqui para a nossa página 255. Tem uma atividade com a mão na massa, aliás, 251.
tem a atividade com a mão na massa, né? E aqui ele fala da discriminação, tá? Então, acontece quando um grupo se considera superior ao outro pela cor da pele, pela riqueza, né, pela cultura, né? Quando achamos que alguém é inferior por não ter estudo ou dinheiro ou ter a cor da pele que queria, diferente, né? Estamos sendo preconceituosos, viu, pessoal? É sim, estamos sendo preconceituosos, né? Então, nos dias de hoje, Zumbi dos Palmares é considerado um símbolo contra a discriminação racial. Então, realmente, o Zumbi dos Palmares ele foi o líder, né, de um dos quilombos mais conhecidos como o Quilombo dos Palmares, né? E vocês sabem, né, que dessa história todinha que nós estudamos, não é isso? Então, a primeira questão é o seguinte, né? O que é discriminação racial? Né? Converse com o professor e os colegas. Então, eu, né, coloquei, né, o seguinte: preconceito. Olha aqui. O que é discriminação racial? Converse com o professor e coloque, anote as suas conclusões. Só que aqui eu tenho certeza que não só minha, mas muita gente vai pensar dessa maneira. Que é o que? Preconceito, distinção ou exclusão de qualquer tipo com base na cor, ou ascendência de uma pessoa, tá? Então aqui a qualquer momento eu posso também colocar outras coisas que eu sei, tá? Outros itens. Aqui nós temos, você acha que a discriminação, né, racial anda exatamente, né, ainda existe? Sim ou não, né? Aí você vai colocar aqui, tá? Na segunda questão. Terceira, quais atitudes você pode tomar contra, né, a discriminação racial? O que é que você pode fazer, né, para mudar essa situação? Aí você vai colocar aqui, é pessoal, tá, gente? Tá bom? Aí vocês pensam, né? Principalmente as pessoas que não gostam de assistir a aula ou não tem o livro, mas poderia estar assistindo a aula, ou as pessoas que não têm paciência, né? Mas o certo é sentar, ouvir, assistir sua aula, tá bom? Bem organizado para poder lembrar das questões faladas, tá bom? Então, gente, a tia Cris fica por aqui com as nossas atividades de hoje. Hoje foi só atividade, né? Estão todas corrigidas, né? Alguns FAs também estão indo, as correções de FA. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, né? Já estaremos de volta, né? Se Deus quiser. Enquanto isso não acontece, nós vamos aqui assistindo as nossas aulas, gravando as nossas aulas, né? Para poder a gente ficar, ó, certo? Então, beijo para vocês, gente. Até a próxima aula, se Deus quiser. Se cuidem. Tchau, tchau, tchau.